Olá pessoal, eu sou o Lúcio Santana e hoje estamos aqui no iGrow Podcast e vamos dar continuidade com o nosso bate-papo com o Diogo Esteves. O trauma que eu vivi em 2016, depois dessa minha entrega de 4 meses que eu falei pra você em agosto, era pra ter me levado pra uma caverna e eu nunca mais ter saído de lá. Nunca era pra eu ter tido a minha vida restaurada e estar aqui hoje com você fazendo o que eu tô fazendo. A minha esposa também passou por um grande trauma. Meu filho não conseguia pegar um livro pra estudar num teste sem ter um ataque de pânico quase. Todos nós passamos pelo processo do Dr. Donnie, então nós sabemos realmente como funciona. Agora, o nosso caso é leve perto do caso das pessoas que geralmente veem ele. Eu vou dar um exemplo. Ele teve um paciente que era um soldado, que foi para o Afeganistão e teve que atirar no meio da testa numa criança de 12 anos para poder matar ela. Por quê? Uau. Estava com um colete de bomba e explodiu um prédio. Imagina como é que esse soldado voltou para os Estados Unidos 12 anos atrás, totalmente perdido. Já havia tentado tudo, terapia, remédio, psicólogo, psiquiatra, tudo que você puder imaginar. Quando o Don conheceu ele, no processo de entrevista, ele falou pro Don, eu já tentei tudo, não tem solução pro meu problema. Ele disse, você acredita que eu consigo resolver o teu problema em 4 horas? Ele falou, não tem jeito, fazem 10 anos que eu sofro com isso. O Don falou, você estaria disposto a passar pelo processo? Passou pelo processo, nunca mais teve uma crise. Eu não estou dizendo uma pessoa, estou dizendo centenas de pessoas e estou trazendo um exemplo. Uau. Porque o que ele desenvolveu, eu não vi antes. Você não consegue resolver o problema sentando, conversando com alguém. Todo o processo do dono, que dura 4 horas, ele primeiro traz um elemento educacional, para você entender o que ele está fazendo. Nas últimas 2 horas é que ele foca na solução. Então nós estamos trazendo isso exclusivamente agora para o público brasileiro, que é uma coisa que ainda não estava disponível, como parte do processo do método Ki. Uau, isso é fantástico. Entrando um pouco no processo do método Ki. Pelo que eu olhei no website, você dividiu em 3 tipos de pessoas. Aquela que chega nos Estados Unidos, né, tem talvez 1 ano, 2 anos, e ainda tem aquela incerteza, não sabe o que fazer. O que te levou a dividir em 3 grupos? Um simples fato, nós chegamos aqui, né, eu lembro vividamente quando eu tinha 14 anos de idade, e meu pai não tinha clareza do que ele precisava fazer para poder permanecer aqui, não apenas da maneira legal, mas para crescer aqui, para prosperar aqui nesse sentido novo da palavra. Então eu falei, poxa, como teria sido para o meu pai chegar aqui com um plano? Com uma estratégia bem sólida, não garantida, porque ninguém pode garantir isso para você. Mas o que a gente faz para poder minimizar os problemas? Você acessa o conhecimento de alguém que já está aqui há muito tempo, já passou por muitos problemas e você acessa o conhecimento dele dessa maneira. Então esse é o primeiro grupo. Segunda parte, como um complemento do primeiro, foi o meu pai também. Veio para cá e teve que voltar para o Brasil. Isso também é parte da pessoa. Acabou de chegar ou chegou e teve que voltar. Então nós sentimos essas dores e é por isso que eu queria trazer uma solução para essa pessoa específica. Uau. O segundo grupo, você ia mencionar agora, Sim, né? aí você teve o segundo grupo, né? Aquele que já tem um período maior, mas tem medo também de ter que voltar. E é legal porque quando eu li, eu me identifiquei com os 3. Eu também. Porque eu já vivi, eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu não posso voltar, estou ilegal, o que vai acontecer? Depois de um período, já gosto desse país, o que vai acontecer agora? E depois tem o terceiro grupo que ele já tem um período a mais, já tem até um certo sucesso, mas e aí? O que eu vim fazer nesse país? Exato. Então esses 3 grupos são muito chaves, porque eu e você já vivemos neles. Então, por exemplo, no segundo grupo mais especificamente, né? Imagina a pessoa que veio para cá e está aqui no país há um bom tempo, mas não consegue. Parece que ele até cresce, né, no sentido financeiro e tudo, mas ele não consegue prosperar de verdade. Ele fica às vezes patinando. E a pessoa que conseguiu alcançar o todo, como eu e você, chegamos num certo... Lógico, comparado às mesas que a gente senta hoje, os nossos resultados são significativamente pequenos, relativamente pequenos. Mas comparado de onde nós viemos, são significativos. Mas e o que acontece quando você chega no pico e fala, era só isso? Que foi onde eu me encontrei 6 anos atrás. Então eu preciso falar com esses 3 públicos porque eu vivi a dor dos 3. Não, eu achei fantástico, porque eu fiquei, poxa vida, eu nunca parei para pensar na jornada. Eu cheguei aqui em 98 e eu falei, puxa vida, eu passei por isso. É quase que eu fui imaginando cada fase, né? E aí a terceira fase é interessante porque eu vivi muito este ano, onde foi março 7, que sabe quando você dá aquele tapa na mesa e fala, peraí, o que eu vim fazer nos Estados Unidos? Qual que é meu propósito de vida? Então, aí eu comecei a me questionar. E eu acho interessante que quando você mais se questiona,
que é quase como uma conversa com Deus. É uma Meu conversa. Deus, o que está acontecendo? O que realmente eu vou fazer da minha vida? Qual que é o meu propósito? Sim. Aí as coisas começam a mudar. Mas eu achei perfeita a divisão que você fez. E cabe, talvez, para um próximo curso, uma quarta categoria. Talvez daquele que conseguiu se encontrar. Total. Tá? Então tem um próximo curso. Total, não, aquele que se encontrou e agora não sabe o que fazer com tudo aquilo e quer ajudar a gente nessa caminhada, nesse Exato. movimento. Aí porque começa agora a prosperar jogos e os luxos. ajudando Isso. outras pessoas. É exatamente isso. Tanto é que nós estamos num processo de formatar uma ONG para que essas pessoas possam se juntar a nós e realmente criar esse movimento, entende? Então essa jornada, Lúcio, eu acredito que você pode ler em um livro, mas se você não viveu a jornada, não é a mesma coisa. Você não tem autoridade para falar nessa profundidade. Então, como tudo para mim sempre foi muito rápido, tem 3 elementos cruciais na minha vida. Tudo muito rápido. Então, velocidade, intensidade e profundidade. A minha vida é vivida nesses 3 elementos. Não é porque eu escolho, é parte da minha natureza. Minha mãe sempre fala, filho, você tem que ser 880, você não consegue ser no meio? E às vezes eu chorando falando para ela, falo, mãe, às vezes eu gostaria de ser no meio, mas eu não consigo. Ou é o 8 ou é 80. Não é voluntário, é natural. Então, quando você começa a ver alguém que teve uma jornada nesse sentido tão profunda, tão rápida, tão intensa, você fala, talvez essa pessoa tenha algumas respostas que eu ainda não encontrei. E talvez, só talvez, eu deveria sentar para conversar ou ouvir um pouquinho do que está sendo falado. Porque eu sempre digo, se uma pessoa tivesse a chance de fisicamente visitar o céu e o inferno, você não gostaria de sentar com ela para poder tentar entender o que ela viu e entendeu? Com certeza. Eu visitei isso durante não 6 anos, durante 13 longos anos. Uau. E as respostas que eu encontrei, eu não estou aqui trazendo um hype, eu estou trazendo algo real. Eu não gosto desse oba-oba, eu não gosto dessa, vamos vender algo que não é real. Eu já passei por isso, eu falei para você que 70% do que eu passei era encheção de linguiça. Eu não suporto esse tipo de coisa. Sim. Agora, eu sei o que eu carrego. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu tive que enfrentar para chegar até aqui. Eu sei que todos os dias, durante 13 anos, eu tive que trilhar uma linha muito fina entre a sanidade e a insanidade para descobrir essas respostas. Ó, você mencionou aí, 13 anos. O que eu acho legal é que você ainda teve a coragem, está tendo, né? Agora vai ser o que você está vivendo, Sim. de falar sobre. Total. Porque, vamos lá, e, de novo, eu gosto sempre de falar da minha pessoa, Claro. porque não adianta falar de outros. Eu, por muito tempo, eu também me escondi dentro de um monte de falhas, medos, coisas que eu queria mostrar que estava tudo bem. Eu não vou dizer que eu estou 100% aberto, mas eu falo que 60%, 70% eu estou... Sabe aquela pessoa que não tem mais tanto medo de se expor? De participar de uma mentoria onde tem 20 pessoas e você falar assim, não, eu não sei mesmo. Eu tinha medo disso. Aí parece que quando você fala, aí o outro fala, eu também. Eu também. Você fala, puxa vida, eu tentando me esconder atrás de algo que bastava eu confessar ali, buscar ajuda. Então, eu acho que as pessoas tinham que buscar mais isso. Ser mais vulnerável, vamos por assim. Mas a palavra você bateu bem em cima. As pessoas estão buscando cura. Tem esses 3 elementos que são cruciais. As pessoas buscam cura. Só que a cura, a real cura só vem através da conexão. E a conexão só vem através da vulnerabilidade real. Uau. Então, quando você é vulnerável, gera uma conexão com alguém que está passando por isso, que gera uma cura para ela. Você tem ideia de quantos dos meus amigos, assim, pessoas próximas que leram o meu livro e depois de conhecer eles por 8 anos... Para um pouquinho. Leram o meu livro. Olha só. A gente não tinha nem falado sobre isso ainda, é Ó, verdade. vamos lá. Quem estiver assistindo ou ouvindo, tá? Que mandar uma mensagem, acho que o Tony vai deixar aí número de WhatsApp ou Instagram. Sim, Pronto. Instagram. Entra no meu Instagram, eu sou Lúcio Santana, ou no Instagram, qual que é o seu Instagram? Diogo Rodrigo Esteves, com S. Tá. Esteves. E eu me comprometo a presentear você com um livro seu. Uau! Tem estoque aí, Que né? legal. Opa, tem Então, bastante. quem mandar mensagem no Instagram vai receber um livro. Pode ser no Brasil, onde for. Meu A gente Deus. manda. Vamos pôr um limite de livros O aí? que Uns você 15, quiser, cara. 20, 30. Faz o seguinte, coloca 37 livros. Pronto. Perfeito. 37 livros e vamos pôr um período também? Pô, manda bala. Pelos Cara, próximos 37 dias. Pronto, perfeito. Perfeito. Quem mandar mensagem, a única coisa, o compromisso de mandar, você manda direto e eu acerto com você. Fechou.
porque aí eu já elimino uma fechado. coisa na minha cabeça Fechado. aqui. Eu fiz isso com o livro do Pablo Marçal, um livro que eu li que trouxe uma transformação bem legal. Poxa, o pessoal amou. Não, Então, eu ó, imagino. novamente, você tem a oportunidade de ganhar um livro, tá? Bora. E nós temos ele, o impresso, ele está em inglês, é mais para você, eu sempre digo assim para as pessoas, Diogo, eu não consigo ler o livro em inglês ainda. Eu falei, não consegue ainda. Mas e se esse fosse o primeiro livro que você lesse? Deixa eu te dizer, nós temos a versão dele em português, em PDF. Então, legal que você seria pegar o PDF em português e ver a passagem em inglês e falar, eu li um livro em Ótimo. inglês. Eu tive pessoas que já fizeram isso. Então, nós inclusive. mandamos o livro E mandamos em inglês o PDF e junto. depois mandamos o PDF em Perfeito, por português para WhatsApp, ele. tranquilo. Pronto. Mas eu estava te dizendo sobre o livro porque eu tive pessoas muito próximas a mim que falaram assim, Diogo, a gente, depois de conhecer durante 8, 10 anos talvez, falaram assim, terminei de ler teu livro, podemos tomar um café? Eu já sei que tem coisa aí. Quando a gente senta para conversar, desaba na minha frente. Por quê? Porque eu fui tão vulnerável no livro que as pessoas conectam e isso gera cura. E é isso que elas estão buscando, mas pela minha falta de vulnerabilidade no passado, por colocar a máscara, elas não conseguiam se conectar comigo da maneira que deveriam conectar, entende? Então o que você falou foi muito chave, você tem que estar de coração aberto, sabendo que você vai ser ferido. Eu tive um amigo que me falou esses dias, sabendo, eu tenho consciência disso. Tanto é que uma das pessoas super importantes na nossa vida, o Dr. Tony Portigliatti, no endosso que ele fez no livro, ele fala isso. O Diogo, mesmo sabendo que ele vai ter grandes desafios por estar se abrindo dessa maneira, ele decidiu colocar isso no livro, e isso é fenomenal. Então as pessoas não entendem a grande força que a vulnerabilidade tem, o que ela traz, quando você está disposto a passar pelo processo. Eu tive uma mentoria com o Bruno Avelar. E ele me fez entender que, primeiro, você pode ter mais do que um mentor, Sim. porque depende da área. Então, se você é especialista numa área, eu vou te ajudar nessa área e ponto, e você busca outros. Mas eu lembro como se fosse hoje, ele sentado assim, aí ele olhou pra mim, você tá pronto pra escutar a verdade? Aí eu, tipo assim, pronto, caramba. Eu, tipo assim, eu engoli seco e tá. Então vou começar hoje. Pode ser? Aí eu, tipo assim, querendo falar não, eu, tá. Aí ele mandou 2, mas tipo assim, sabe quando pega Na cabeça. dá na cabeça? Aí eu engoli seco de novo, porque lembra, o orgulho, vamos falar homem, tá? O homem é orgulhoso, Sim. mais do que a mulher, a gente não pode chorar, não pode isso, não pode falhar, é o machão que foi colocado na nossa cabeça. E eu saí dali decidido a mudança. E sabe o que eu acho interessante? Não importa o que vão falar de mim. Eu acho que para mim foi o principal. Ah, mas o Lúcio vai começar a fazer o podcast, vai errar, vão falar que ele tá querendo... E eu escutei, tá? Ah, o Lúcio agora é isso aqui. Não importa. Ah, o Lúcio agora tá fazendo tal coisa. Não importa. Eu vou preferir enfrentar e passar qualquer decepção, vergonha, o que for, mas eu não vou deixar mais ser levado pelo que as pessoas pensam e fazer só porque eu vou agradar alguém. Uau, isso é forte. Então, para mim, Muito foi forte. assim. E veio outras pancadas, né? E é gostoso, porque você falou sobre o consciente nosso. é. E eu criei uma técnica de estar sempre preparado para poder escutar a verdade e mais, sempre criar um ambiente para escutar a verdade. Porque Perfeito. se eu sento com você e eu não sou vulnerável, não crio um ambiente para que você possa falar, poxa, Lúcio, posso te falar uma coisa? Você precisa isso, isso, isso? Você não vai fazer. Porque não é comum das pessoas falarem a verdade. Então eu tenho um hábito que, isso para negócios, tenho feito muito, eu chego no ambiente, eu vou aberto. Eu crio um ambiente, aí a pessoa termina e fala, Lúcio, nossa, que bom que você veio. E posso te falar uma coisa? Perfeito. Eu lembro a primeira vez que eu fiz isso, eu cheguei no carro, liguei para minha esposa e falei, Thaisa, tô me sentindo que eu tomei um tapa na cara e um pé na bunda. Exatamente assim eu falei para ela. Mas a sensação foi tão boa. E aí você começa a aprender a escutar a verdade. A verdade não dói mais. Ela fala, uau, que bom que ele me falou, porque eu ganhei 1 ano, 2, 3, 5 anos da minha vida que eu ia ter que quebrar mais a cara ainda para chegar lá. Você ressignificou o momento. E isso se chama maturidade.
Eu tive que passar por isso também, todos nós temos. Uma coisa interessante que você apontou com relação ao orgulho é que se você entende que o orgulho ele precede a queda, você vai tomar muito cuidado com o orgulho. Eu já fui uma pessoa muito orgulhosa, prepotente, arrogante, fui, porque nós não somos preparados para poder receber isso tudo. E aí você se perde. As pessoas falam muito sobre o dinheiro, né? O dinheiro é a raiz de todo mal. Não, meu amigo, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Exato. Quando você ama ele e ele entra no teu coração, ele só vai potencializar aquilo que você já é. Então você precisa ter essa consciência, entende? Mas o que eu tava, só para finalizar um ponto também que é importante, o que eu tinha dito para você e agora já trazendo esse ponto que você falou do que vão falar de mim, quando essas pessoas, esses amigos sentavam comigo, eles falavam o seguinte: Diogo, se eu tivesse passado por 10% do que você passou e que você colocou nesse livro, eu nunca teria falado pro meu melhor amigo. Você colocou tudo no livro e colocou 10 mil cópias no mercado, você é maluco. Eu falei, não sou maluco. Só que onde você acha que existe uma ferida ainda, não existe mais, só existe uma cicatriz. Uau. Então, como eu entendi o tripé da vulnerabilidade, da conexão e da cura, eu quero ser o mais vulnerável possível, porque eu quero alcançar o máximo de gente possível e trazer a cura para a maioria das pessoas. Esse é o ponto. Esse é o propósito principal pela qual a gente está aqui. Mas poucas pessoas decidem se levantar depois de levar um tombo da vida. Aquelas que se levantam são as pessoas que alcançam mais pessoas. E é interessante que muitos que passam por uma experiência ruim poderiam usar essa experiência para poder ajudar outras pessoas, elas não fazem. Não fazem. Orgulho. Orgulho, bloqueio mental, trauma emocional, é uma série de coisas. E eu falo porque, de novo, hoje eu ainda tenho algumas dificuldades para poder falar perto do que era antes, não tem nem como comparar, mas eu vejo como você consegue ajudar outras pessoas sendo vulnerável. Sim. Mas esse é o intuito todo, Lúcio, quando a gente começou a fazer esse projeto e desenhar dessa maneira, você viu que tudo que eu faço com muita excelência, desde o material, o conteúdo e tudo mais. Então eu queria ter certeza de que a gente trouxesse um elemento também para que outras pessoas como o Diogo e o Lúcio pudessem se conectar e a gente gerasse esse movimento. Porque não muda, com uma pessoa só não muda, uma andorinha não faz verão. Mas quando o Diogo, o Lúcio e outras pessoas começam a se conectar e criar esse movimento, vamos criar um movimento então sólido, real. Vamos criar uma ONG para poder carregar essa mensagem, porque isso precisa acontecer. Agora, uma coisa que eu achei interessante. Você falou que esse seu despertamento aconteceu dia 7 de março? 7 de março. 3, 7. O mês 3 e o dia 7. Eu lembro quando eu te conheci, olha que loucura, isso me veio à mente agora. Quando eu te conheci, eu olhei para você... Eu não tinha pensado nisso. Acabou de vir à mente. Quando eu te conheci, eu lembro de falar assim, meu Deus, que coração, que potencial, que mente, que tudo. Mas o que ele está fazendo com tudo isso? Ele construiu um grande negócio, perfeito. Mas e para o mundo? O que ele está fazendo? Eu sei que você tem as instituições de caridades que você usa e tudo mais. Mas quem sabe aquele ali foi o começar de um despertar. Mas só realmente foi gerado no dia 3 de 7, quando deu aquela bombinha dentro de você. E eu geralmente não sou de guardar datas, tá? E essa você guardou. Eu guardei por quê? Porque naquele dia foi muito marcante. Foi onde eu falei, ou você pega e faz algo para mudar, ou continua assim, termina a sua vida da mesma forma. Aí foi quando eu falei, não, eu não quero. E é interessante, porque eu acho que as pessoas deveriam fazer isso mais. Sim. Não importa o que acontecer, mas faça algo. Ficar no mesmo lugar, o resultado já está certo. Ele vai ser a mesma coisa. Então, para mim ali foi, quer saber? Eu vou tomar o risco. E é interessante que depois de 30, 40 dias, nossa, piadinhas, né? Lúcio, você não sei o quê. Sempre. Aí dá aquela engasgada. Eu falo, caramba, besteira, será que eu estou fazendo isso? Você quer saber? Eu vou viver um ano nesse propósito. Pior dos cenários, eu tenho certeza que eu vou crescer. E eu já posso falar para você hoje. Nós estamos em setembro. Setembro o quê? 27. 27. Mais um 7 aí, só de... 2 7, hein? Porque aí é o dobro da perfeição. 7 é perfeição, né? Então, mais um 7 para poder juntar no nosso... Eu falei, se hoje eu parasse, eu já falei, puxa vida, como eu cresci. Então, eu não quero parar. Quando você pega o gosto de crescer, e aí lembra, prosperar, vamos usar a palavra. Quando você pega o gosto de prosperar, esquece financeiramente. Mas em outras áreas... E faz parte também financeiro, mas faz parte. E não fica atrelando a isso, né? Mas é isso mesmo. E aí você vai trazer uma nova âncora para você. Quando bater aquele ano, você fala, eu já cresci. Vou parar, você fala, peraí, mas do Diogo foi 6. Então eu tenho que esperar pelo menos um 6, porque tem alguém próximo de mim que segurou até o final. Você acha que eu não pensei em desistir? Lógico, todos os dias ao longo dessa jornada, quase todos os dias, não vou falar todos, mas foi uma batalha absurda. A batalha acontece na esfera da mente.
É. Entende? Isso sempre vai acontecer, mas você vai se fortalecendo para conseguir superar. Tem pessoas aí fora, Lúcio, que estão morrendo porque outras pessoas não estão abrindo a boca. Você Sim, tem ideia disso? sim. Isso é forte. Elas estão morrendo fisicamente, mentalmente, emocionalmente, porque nós não estamos abrindo a nossa boca. Uau. Isso é muito forte. Então, se você passou por algo e conseguiu superar, você já carrega aquela chave. Você precisa ajudar outras pessoas a destravarem para elas conseguirem realmente viver a vida que elas foram criadas para viver. Eu acho que 3 ou 4 pessoas sabem do que eu vou te falar agora. Eu tenho desde março 7, eu tenho uma pessoa me acompanhando semanalmente e eu estou catalogando, é assim que fala? Tudo o que tem acontecido. Uau. E eu tomei uma decisão com essa pessoa. Eu falei assim, eu vou ser vulnerável com você. Perfeito. Quando eu falar com você, eu vou tirar a capa, eu vou tirar a minha máscara e eu vou falar pra você exatamente o que eu tô sentindo. Que legal. E quando eu falo o que eu tô sentindo, é a dor, é a vontade de não fazer, O desespero, às vezes. o desespero de falar que merda, por que que eu comecei isso? Devia ter ficado do jeito que estava, o que estão pensando, o julgamento próprio em cima de mim. E é interessante, porque eu só tenho, semanalmente, eu leio o resumo que ela faz da nossa conversa, mas eu não tenho voltado ainda nas escritas anteriores. Entendi. E ela fala assim, poxa, Lúcio, tá fantástico. Isso tem que ser um livro. Você não pode guardar Eu ia falar isso agora. todos esses medos que você tem colocado, incertezas, e guardar para você. Então, por isso que eu volto e falo. Se fosse hoje, se eu falasse, quer saber, eu vou voltar a fazer, que não tem como mais. Não tem como. Depois que sua mente ela expande para um outro nível, você não consegue voltar, tá? Então, eu diria que eu não consigo voltar ao que eu estava fazendo. Você tomou a pílula vermelha do Matrix. Pronto, Não tem como. acabou. É isso. Mas hoje já valeu a pena todo o investimento, toda a vulnerabilidade que eu tive, já valeu a pena. Tá, então eu vou te dar 2 chaves bem específicas, tá? Você tem que lembrar que as histórias bíblicas, elas se refletem na nossa vida. Então você acredita no que eu acredito, então toda vez que você estiver passando por uma situação, volte em alguma história bíblica e vê onde é que você se encaixa. Então, por exemplo, a minha história, ela se encaixa exatamente na história de José, mas assim, todos os elementos possíveis. Só que existem momentos da minha vida, por exemplo, agora eu estou vivendo um momento Moisés, porque eu estou buscando tirar as pessoas do Egito financeiro e dessa mentalidade escassa, mas eles vão ter que passar por um deserto, que é sair da zona de conforto, para chegar na Terra Prometida. Entende? Então, quando você pensa, por exemplo, especificamente na história de Moisés, não sei se você sabia disso, mas ele manteve um journal ao longo do deserto. Não sabia. Então, isso aí é o livro, isso aí é o que você está fazendo agora. Você está documentando o teu processo, que foi o que eu fiz no livro. As pessoas falam assim, quanto tempo demorou para você escrever esse livro? Para escrever 3 meses. Mas para realmente juntar a história para escrever o livro, 13 anos, a minha vida toda, mas os 13 anos específicos, entende? Então, com certeza, volte, veja o teu progresso e coloque num livro. Agora, uma outra chave para você que vai ser crucial, porque alguém me ensinou isso há pouco tempo atrás. Ele falou assim, Diogo, você foi vulnerável nesse livro num nível que eu nunca vi na minha vida, beleza. Você sabe que vão vir contra você, especialmente quando você estiver de volta aí fora. Eu falei, eu sei, eu já estou, vou falar assim, eu sou um ser humano, ainda tenho sentimentos, não é que eu não vou sentir nada, mas eu estou mais preparado do que eu estava lá atrás, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Ele falou, então eu vou te dar uma chave, eu vou repassar para você aqui agora, que quando vierem fazer alguma coisa, vierem trazer algum podre da tua vida ou falar alguma besteira, você faz um vídeo de volta, bem educadamente, fala, obrigado pela publicidade gratuita. Eu faço o seguinte, o problema que você trouxe agora à tona, ele na verdade é o mais superficial que eu já passei na minha vida. Eu tenho 200 outros podres, assim, bem piores, que estão inclusive no meu livro. E eu vou mandar um de presente pra você, porque daí você vai ter o tempo de ler e criar conteúdo pra caramba pra poder ficar falando de mim. Boa. Olha que mudança de mindset, que ressignificação do momento. Entende? Sim. Então, o problema é que a gente fica preocupado com o que as outras pessoas vão pensar. E isso nos aprisiona, porque você tá preso ao quê? À minha imagem, ao meu status, ao meu tudo. Eu não tenho nada a perder. Eu tinha lá atrás, e já foi, tudo que não importava já foi. Mas eu te digo, a minha vida foi restaurada, meu casamento foi restaurado, minha família foi restaurada, eu descobri o meu propósito, hoje eu tenho a chance de impactar a gente de uma maneira que eu nunca impactei. Então o resto pra mim é resto, é uma cerejinha no topo. Mas você teve que tomar a decisão de abrir tudo. Acabou. Né? E é interessante que você vê pessoas que passam num processo, talvez, casamento, Sim. aí sofre ali por alguns anos, até resolve, mas guarda.
Não compartilha por questão de vergonha, né? Orgulho, o que for. É. Mas eu acho que nesse bate-papo me deixou mais certo que, mais do que nunca, as pessoas deveriam ser mais vulneráveis. Deveriam. Elas só E precisam não é escolher... chorar, lembra? Não é ficar chorando, contando... Não. É ser vulnerável na hora que é preciso. Sim. Por quê? Eu entendo também que eu não preciso ser vulnerável com todos. Não, não deve, nem deve. Nem deve. Pessoas específicas. Mas no momento certo, você deve ser. Na hora que você vê alguém passando a mesma situação Total. que você está passando, você pode chegar, vem aqui, fica tranquilo. Isso. Eu já passei por isso. Isso. É fácil? Não. Mas deixa eu contar como eu talvez saí dessa questão. Errei aqui, errei aqui. Às vezes você salva a pessoa de um período tão grande que ela estaria passando simplesmente por você ter compartilhado algo com ela. É só isso. As pessoas não têm mais a chance hoje pelo medo de julgar. E eu cresci dentro de um meio muito legalista. Então você não podia expor as suas fraquezas, porque você era punido de alguma maneira. Então, para mim, o se abrir sempre foi uma coisa totalmente estrangeira. Quando eu comecei a ver a cura que me gerava quando eu expunha os meus problemas e as minhas áreas mais escuras da minha vida, meu Deus, a transformação e a cura que gerou ali foi extraordinária. Mas eu precisei conhecer alguém que havia me mostrado, que inclusive é o Larry que escreveu o endosso o prefácio do meu livro, que me mostrou um mundo que eu não conhecia. Lúcio, quanto mais eu compartilhava com esse homem, mais ele me amava. Eu falava, Larry, mas eu tô te dando os meus maiores podres. Ele fala, e daí? Você é um ser humano. Você já errou? Sim, mas eu tô aqui para poder te ouvir, te ajudar a fazer melhor da próxima vez. Então, quando eu sento hoje para conversar com alguém, eu levo para um extremo porque eu sou profundo, intenso e rápido. Eu já falo assim para as pessoas, olha, o que a gente falar entre nós fica aqui, primeiro. Segundo, você pode me falar, vou usar uns extremos aqui, você já matou, sequestrou, roubou? Para mim não vai mudar nada como eu te vejo, porque eu te vejo como você realmente é, imagem e semelhança daquele que te criou. Todo o resto é parte da programação que você teve ao longo da tua vida. Uau. Não estou justificando os seus erros, nada justifica, mas explica. Uau. Essa frase aí foi crucial para mim também. Eu acho interessante que eu tô imaginando o curso seu, tá? Eu não tô assim, porque até então não presenciei, mas baseado na sua conversa, eu não vejo como algo financeiro, tá? Não é. Esse De é verdade. Um pedaço. Eu acho que o financeiro ele só é um detalhe. Legal, ó, gente, eu vou ajudar vocês a se organizarem financeiramente. É um detalhe. Mas é muito maior do que isso, tá? Eu peguei um livro para ler, esqueci o nome, alguma coisa sobre o seu primeiro milhão, do Pablo Marçal. Okay. Aí eu, vou ler, né? Não sei o quê. O livro não tinha nada a ver com dinheiro. Então, eu olho o seu curso, vai ajudar sim. Sim, total. Tem tudo a ver o financeiro. Mas eu acho que o que a pessoa pode tirar dali é infinitamente mais. É muito mais. E volta para a prosperidade. O dinheiro ali vai ser talvez uma consequência. Porque quando você leva a pessoa a ter mais clareza na vida dela, a consequência é que ela vai melhorar. Total. Mas eu acho que o ganho, para mim, se eu tivesse hoje me registrando para fazer parte do seu curso, do seu método, a última coisa que eu estaria pensando é por dinheiro. No financeiro. Não, 100%. Falei, peraí, eu quero mais mudança de vida. Eu quero entender o que aconteceu. Eu quero entender como que passou por isso. Como é que eu mudo minha mente. Olha que interessante, né? Total. Porque aí eu volto onde está o seu propósito. Sim. Você não está só na transformação financeira. É um conjunto. É que a consciência que você tem hoje é uma consciência mais elevada. É só por isso. Se a minha mensagem, que é o que eu queria fazer inicialmente, falasse diretamente com você, eu não alcançaria todo o restante das pessoas que estão acostumados a só seguir o dinheiro. Por que um brasileiro muda para cá? Vamos ser real. Dinheiro. Se eu não faço uma página que fala nessa língua, eu não atraio ela. Agora, quando ela vem para dentro, eu vou oferecer muito. Agora, não entenda mal. Eu carrego uma bagagem financeira absurda, não só pelo que eu vivi, mas eu já fui licenciado em 10 áreas no setor financeiro nos Estados Unidos, desde seguro, financiamento, inclusive, área de imóveis, crédito, dívida. Eu entendo esse contexto. Mas eu concordo com você, isso é só a cerejinha no topo. O restante é o que realmente vai trazer a transformação para ela. Por isso que eu digo, a gente vai reservar a parte financeira para as 3 últimas semanas. Se eu não preparar da maneira adequada, não adianta. Eu vou dar a melhor estratégia para ela. Tudo que eu tenho, ela não vai conseguir aplicar e manter o que ela precisa manter. Não tem como. Até porque quantas pessoas que você conhece ou já escutou falar que quando conquistou tudo financeiramente,
ela viu que ela não tinha tinha nada. Tinha tudo e não tinha nada. Tinha tudo e não tinha nada. Então, mais do que nunca, quanto antes nós entendermos que o dinheiro não é tudo, ele é bom ter? Claro que sim. Excelente ferramenta. Uma vez eu falei para uma pessoa sobre, não, mas dinheiro para mim não é tão importante. Aí eu falei assim, aí ele, e para você? Eu falei, muito importante. Sim. Porque o dinheiro também nos dá acesso. Total. Você acha gostoso você estar passando na rua, ver alguém passando necessidade e não ajudar? Eu não acho. Então, se você tem o dinheiro, você consegue ajudar. O dinheiro te dá acesso, né? O dinheiro não pode ser tudo para você, mas ele tem que ser importante. Porque a partir do momento que você deixa, né, que você acredita que o dinheiro não é importante, acabou. Sim. Ele realmente, você não vai ter, porque ele não é importante para você. Então você não quer atrair ele para você. O Jornal da Record, não sei se você chegou a ver esse vídeo, eu fiz parte de um documentário que me convidaram no Jornal da Record. Sim. E o tema desse documentário é o dinheiro não traz felicidade. Realmente não traz felicidade. Mas ele te dá uma boa vida, ele dá uma boa vida para tua família, ele vai te criar acessos, como você falou. Agora, felicidade em si, não. A felicidade está totalmente atrelada ao teu propósito de vida, que é a sua realização pessoal. Fora isso, não tem mais. Tanto é que, depois que você alcança um certo patamar financeiro, não faz diferença nenhuma. Na verdade, funciona ao contrário. Você começa a se sentir mais vazio porque não era aquilo que você estava tentando buscar o tempo todo. Você me fez lembrar que... Eu não lembro quem me falou isso, mas ele fala que o seu propósito jamais pode ser atrelado a dinheiro. Ou a conquista de algo material. Atrelado. Porque pensa, se o seu propósito é ter uma Ferrari, pensa a hora que você conquistou a Ferrari, o que aconteceu? Perdeu tudo. Você precisa do próximo e do próximo. Aí a pessoa falou assim, o seu propósito ele tem que estar ligado a pessoas. A transformação de vidas. Porque quando ele vai acabar, não vai acabar nunca. Pelo contrário, cada vez que você transforma uma vida, puxa vida, conquistei mais um pouco. E aí você nunca para. Sim. Realmente, então é interessante. Isso é importante, entender o propósito geral, que é sempre conectado a pessoas, é relacionamentos, esse é o propósito geral, tanto vertical quanto horizontal. E o propósito específico que está atrelado ao seu propósito de vida, que é através dos seus talentos. Então, eu vim para esse mundo para impactar a vida de pessoas. Como? Especificamente no meu propósito. Agora, o meu propósito é servir alguém ali, é o que eu faço todo dia? Não, mas aquele é parte do propósito geral. Mas o seu específico, no caso, é ajudar as pessoas a se estruturarem financeiramente. Mas para quê? É para elas terem uma vida maravilhosa e ficar na praia tomando margarita? Não, isso é parte, isso é cerejinha. Mas para que elas possam comprar de volta o tempo delas, não ter que trabalhar pelo dinheiro mais, lógico, depois de um tempo, de um planejamento bem feito, e o dinheiro investido. Mas para que elas possam o quê? Para que elas vão comprar de volta o tempo dela? Para ficar viajando só? Não, isso é parte. Para que elas possam viver a razão pela qual elas foram criadas. Eu tive o privilégio de comprar o meu tempo de volta, mesmo que temporariamente por 6 anos. Eu me desconectei totalmente da Matrix. Você acha que muitas pessoas têm essa chance? Agora, eu consegui fazer isso com 31 anos de idade. Dos 31 aos 37, praticamente. Que eu estou com 37 anos, inclusive, hoje, entende? Então, todo esse momento que eu estou vivendo agora, o significado por trás é absurdo. Só que, como você falou, uma coisa é eu viver. Outra coisa é eu trazer essa consciência para as pessoas e ativar elas, para que elas também possam viver. Uau. Caso contrário, não serviu de muita coisa. Fantástico. Pena que eu vou... você vai ter agora um jantar. Vai ser o quê? Esse evento que vai ter no dia 12, você mencionou dia 12 de... Outubro. Ali vai ser o quê? Uma abertura? Quer falar um pouquinho? Sim, vai ser. Então, nós temos 2 elementos que estão acontecendo aí simultaneamente. O método que em si ele vai ser 100% online. Então, qualquer pessoa falando português em qualquer lugar do mundo pode acessar. E esse processo começa no dia 7 de novembro. Então, o link está na minha bio lá, Diogo Rodrigues Teves no Instagram, e as inscrições estão abertas. Uma loucura que eu não sei se eu te falei, ou a gente não comentou hoje com certeza. Esse treinamento foi avaliado em $3.700. Esse foi o preço que nós colocamos. Eu estou trazendo essa primeira turma por $1. Aí você fala, por quê, Diogo? Porque eu não quero nem a desculpa do eu não tenho o recurso financeiro para poder participar. Aí você fala, mas você vai limitar a entrega? Eu vou entregar 100%. Qual vai ser o tamanho da turma? Não tem limite online. Porque é online. Né? Então nós vamos ter um limite específico. Claro que o Zoom é o tanto de pessoas que cabem no Zoom. Eu acho que é 200, se eu não me engano. Então não vou falar que não tem limite, porque vai ser o tanto de pessoas no Zoom. Eu queria falar para quem, né, ouvir que $1. $1. Gente... E é só a taxa do Hotmart, não é nem nossa, porque o Hotmart cobra a taxa. Eu vou falar por mim. Eu gosto sempre de voltar para minha pessoa, tá? Eu já fiz vários cursos que eu não dei valor, tá?
E vou falar para você, a maioria dos que eu não dei valor foi o que não teve custo. Sim. E eu me arrependo, tá? Eu me arrependo porque eu simplesmente atrasei um processo que eu poderia ter antecipado. Total. Quando eu volto e faço uma análise geral, eu vejo que, e eu falo isso com, olha, muita certeza, o que eu cresci este ano, eu acho que foi mais do que em 20. Imagino. E o culpado, sabe quem foi? É, Eu. isso aí. Porque eu não valorizei o que eu poderia ter aprendido, não coloquei em prática. Total. Então, gente, entra nessa aula, mesmo que seja $1, porque eu sei que você pode pagar, nós estamos nos Estados Unidos, até no Brasil, onde no for. Brasil, R$5. Entra e aproveita o Total. conteúdo. E vai ser só a primeira turma dessa maneira. Muito provável que não vai fazer Exato. sentido. Então, assim, eu vou entrar. Eu quero aprender. Sim, claro. Eu acho que é interessante que quando a primeira mentoria que eu decidi fazer, eu achava que eu não era orgulhoso, tá? Porque, lembra, existe aquele orgulho, o cara sim. mostrando as coisas. Eu falei, Cheio não, de eu não coisa. sou orgulhoso. Assim, né, eu sempre, né? Mas o que eu descobri? Eu tinha um orgulho interno, eu nem sei se isso é possível, tá? Mas por que eu não participava de mentoria? Porque eu pensava assim, nossa, o que vão pensar de mim? Tá fazendo uma mentoria. E lembro até hoje, no dia de um evento que teve, que eu falei, quer saber? Eu vou naquela mentoria. Porque chamaram, né? Ó, quem quiser participar dessa mentoria, vem aqui atrás e tal. Aí eu falei, não vou. Olha quantas pessoas estão indo. E para ajudar tinha algumas conhecidas ainda. Eu falei, nossa, o que a pessoa vai pensar? Depois, não no dia, mas depois eu entendi que eu tinha um orgulho, sim, de me expor. Porque se você vai buscar ajuda para algo, você está tendo que expor dizendo, eu preciso de ajuda. Isso. E aí quebrei ali naquele momento, não, eu vou independente do que aconteceu. Eu já estava num processo, né, de mudança. Então, gente, entra nesse método e aproveita. É o que eu falo, aproveita o máximo que você puder, pega algumas coisas. Sim. E depois, sabe o que você faz? Nunca mais para de estudar, de aprender e crescer. É porque essa vai ser só a ativação. Então, Exato. eu tô fazendo uma coisa assim que não faz nem lógica, é para dar um nó na cabeça mesmo. Peraí, o treinamento vale muito mais que 3.700. Eu tive que colocar um preço nele, obviamente, pra gente poder, né, ter um valor ali. Mas por que trazer ele por $1? Primeiro que é o dólar da Hotmart, mas lógico que a gente vai ter acessos diferentes ali dentro do curso. Você pode mudar o que você quiser. Mas o conteúdo em si, ele vai ser entregue 100% gratuito. Mas eu fiz isso porque eu queria realmente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Agora, olha que loucura. O processo todo eu falei para você que é 37 dias, certo? Uhum. Se a pessoa passar por 21 dias e ela não achar que valeu a pena, ela pode pedir até o dólar de volta. Sem exagero. Eu vi uma pessoa fazer isso no Brasil e eu achei fantástico. Ele falou, Diogo, você não entende a transformação que começou a causar na vida das pessoas. Porque mesmo aqueles que não vão estar empenhados, mesmo pagando, eles não vão fazer nada. Não vão. Mas aquela pessoa que você precisa alcançar, que não pode realmente pelo acesso financeiro, ela vai ter uma transformação real. E ele falou assim, o meu processo aqui no Brasil mudou totalmente quando eu comecei a ofertar a minha mentoria de R$5.000 online por R$1. Você não tem ideia do que aconteceu com o meu negócio. Foi extraordinário. Então esse é um elemento, tá? No outro elemento é o evento ao vivo no dia 12 de outubro. Então eu estou indo para Portugal dia 1º e eu vou ficar lá durante 10 dias pegando mais algumas chaves que inclusive eu vou trazer para o Método Key, tanto presencial quanto para o online. Por isso que a gente está estendendo isso para novembro. Então o Método Key presencial, que vai ser o The Reset Experience, vai ser em Orlando. Nós vamos estar juntos no dia 12 de outubro, das 7 da manhã até as 10 da noite, no Citrus Club. Não sei se você já conhece lá, mas é um clube de negócios. Não conheço, mas eu vi o vídeo, né? Muito do lançamento do meu livro, inclusive. Fica no 18º andar, num prédio em downtown. É a coisa mais extraordinária do mundo. E a gente vai tomar café da manhã junto, almoçar junto, ter um tempinho de happy hour no final. Pena que eu não vou estar. E eu vou trazer o Dr. Don na primeira sessão, presencialmente, para fazer a sessão com os participantes. Mas esse eu tenho limite. São 37 pessoas no total, eu e mais 36 apenas. E eu tenho só algumas vagas, claro. Poxa, parabéns. É assim, acho que nós temos que parar, porque senão nós vamos ficar, sei lá, quanto tempo aqui conversando. Mas, Diogo, de novo, eu conheci um pouco quando ainda era só uma ideia, tá? Mesmo quando era somente uma ideia, eu já havia paixão no que você queria fazer. E hoje, vendo pronto, eu falei, puxa, que bonito. Alguém se dispôs a pegar uma ideia, uma paixão e falar o seguinte, eu vou tornar isto realidade. Então, o que eu desejo para vocês que estão nos ouvindo, escutando,
Pega aquela ideia que parece impossível. Porque se você... lembra? É muito fácil falar agora. Sim. Ah, que legal, tá bonito. Website, eu olhei e falei, puxa, que produção bonita. Sim. Agora lá atrás, não. Há um ano e meio atrás, pô, legal. E eu me identifiquei muito com o seu projeto, porque vai muito no que eu acredito. Sim. Mas eu tenho certeza que você talvez compartilhou isso com algumas pessoas. Puta, meu. Algumas? Muitas. Que saco, né? Vai lá então, cara. Vê o que dá. Sim. Então, eu acho que você não desistir do que você se propõe a realizar faz parte. E é legal que quando você tem um propósito, tá? Que você acredita mesmo, na hora que vem as dificuldades, o propósito é tão grande, tá tão firme dentro de você, opa, não vai me parar. Isso. Não vai me parar. E eu tenho certeza que você não parou devido ao tamanho desse propósito que você tem, de levar o quê? Transformação na vida das pessoas. É o porquê por trás, e esse é o propósito. Você precisa ter propósito em tudo que você faz na sua vida. Eu estou falando do propósito principal, que é a razão pela qual você está aqui. Mas tudo que você faz é um propósito. Tem que ter um propósito por trás para não desistir. Então a gente só desiste de coisas que não tem um porquê forte por trás. Exato. O que é o porquê? É o propósito. Aí vem a primeira dificuldade, realmente, está muito difícil. E você para. Sim. Então, eu acredito que tudo que a pessoa decide fazer, ela tem que ter muita paixão. Total. Sabe? Eu presto atenção quando eu converso com as pessoas, porque até desde uma simples entrevista, né? Eu estou conversando com a pessoa, estou entrevistando ela para um trabalho. Quando ela toca numa área que ela tem paixão, o olho dela muda. Brilha. Não tem jeito. Então, naquela conversa nossa, um ano, não lembro exatamente quando foi, o seu olho brilhava. Não, o cara vai fazer, o cara vai... Não tem como, né? É 100% certeza que vai dar certo? Claro que não. Não. Mas eu te garanto, várias barreiras que você vai enfrentar vai te ajudar. Vai ser mais fácil, porque a paixão é tão grande que ela fala, eu vou pular isso aí e eu vou conseguir. Então, parabéns. Obrigado. Eu desejo, assim, todo sucesso. Eu quero te apoiar no que eu puder. Show. Né? E eu quero ainda ver outros métodos, um encontro grande igual você quer fazer, eu sei que você vai fazer, onde você vai reunir, sei lá, 1000 pessoas, e eu acho que é só o começo de algo que você passou, construiu por, sei lá, 6, 7 anos, e aí agora você só está começando a colher agora algo que Deus colocou no seu coração há anos atrás. É só uma sementinha hoje. E eu sei que para muitas pessoas, ainda mais conhecendo a minha história, falar, não, é mais uma ideia só. Eu não vou desistir, eu não vou largar, porque me custou tudo para chegar até aqui. Eu era tão quebrado, assim como grande parte das pessoas, que a única coisa que eu tinha era dinheiro. Era tão quebrado que a única coisa que eu tinha era dinheiro. Olha que loucura. Mas, é interessante que, né, igual você mencionou, as pessoas vão falar que é somente mais uma ideia. Sim, sim. É normal isso. Normal. Você tem que entender Total. que, enquanto você está tentando algo, até que não dê certo, você é louco. Nossa, o cara é louco, tentando. Depois que dá certo, o Diego é gênio. Exatamente. Caramba, por que eu não pensei nisso? Por que talvez eu não entrei com ele nisso? Então, é normal, tá? Normal. Não, Ou você normal. pensa que esses grandes inventores, quando inventou A lâmpada, a lâmpada, você acha que ele... Foi muito engraçado que o cara começou a falar, pensa ele, fazendo 10.000 testes, né? O primeiro, vai acender. Sim. Aí pensa a família, porque lembra, você escuta coisas, não é somente de... A família mesmo. Sim. O cara é louco. Aí, milésima vez, o cara tava lá, até que acendeu. Aí a família, eu sempre soube que ele ia dar certo. Você é o cara. Então, eu acho que quando você pega e vê um pouco de como as pessoas pensam, super normal. Não, mas é isso. Né? E é triste que muitas pessoas desistem porque escutam as outras pessoas. E parte do que nós queremos, Lúcia, é justamente isso. Por que dessa ONG? Parte não é só para criar um movimento, mas é para apoiar outras pessoas, porque geralmente elas não têm um ambiente de pessoas que acreditam nelas. E nós queremos fazer isso, nós queremos ver outras pessoas descobrindo o propósito de vida delas e construindo algo naquilo ali. Uau. Não construa um negócio fora do teu propósito, ele está fadado a fracassar. Significa que ele não vai crescer e não vai dar dinheiro? Não é isso que eu estou dizendo. Mas internamente você vai se encontrar num lugar que você não quer estar. Pode confiar.
Mas se você tiver um ambiente de pessoas, essa sementinha, é como eu falei, é só uma sementinha que a gente está plantando agora. Eu sei que daqui a pouco esse negócio vai virar um absurdo, uma coisa absurda. Mas vai ter começado lá atrás com um maluco que esteve disposto a passar por um processo que quase custou a vida dele, a sanidade dele, o casamento dele, custou tudo o que ele tinha construído, mas que ele conseguiu. Não para minha honra, para minha glória, mas para aquele que nos criou e realmente colocou a gente no mundo para fazer o que a gente está fazendo, entendeu? Fantástico. Poxa vida, eu vou parar, porque cada... um gancho que puxa, cada né? Deixa eu falar mais sobre... Vamos parar, eu acho que não tem como... Segundo papo. Exato. Quer deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo? Poxa, eu tenho certeza que é só o começo, né? Eu acho que tudo que leva transformação para as pessoas você já sai na frente. Com certeza. Então, se você quiser deixar, despedir, falar alguma coisa, fazer convite, o que você quiser, fica à vontade. Não, muita gratidão por estar aqui. E o que eu quero deixar para você hoje é que você precisa ter essa consciência de que você realmente está aqui por uma razão. E eu não estou só dizendo aqui nos Estados Unidos, ou seja lá qual canto do mundo que você está hoje. Existe uma razão que, como eu falei antes, foi traçada para você antes mesmo desse mundo ser fundado. Eu não estou aqui trazendo um aspecto religioso ou nada parecido, mas isso é real e só sabe quem realmente viveu. E eu acredito que grande parte de você não estar vivendo esse propósito, primeiro, é pela falta de consciência, mas o segundo é pela falta de clareza de qual esse propósito é. E eu vou te dizer que o terceiro elemento é a estratégia. Se você não tem uma estratégia para efetivamente viver esse propósito, você vai passar o resto da sua vida nessa corrida do rato, sempre tentando entender o porquê que você não consegue encontrar a realização pessoal. Você está ouvindo aqui hoje de dois caras que passaram por esse processo, que tiveram um despertar e começaram a entender coisas que eles não conseguiam entender. E eles puderam se unir a pessoas que já passaram por momentos na vida, que entenderam coisas que talvez não faziam sentido antes. Então, o meu desafio para você hoje é que, além da consciência e da clareza, que você também desenvolva uma estratégia. E se você não tem, talvez, essa clareza ou a estratégia, que você possa se unir a gente, seja através do método Ki Online, ou talvez do evento, talvez em Orlando, né, se a gente ainda tiver as vagas, mas que você realmente possa fazer parte desse processo. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu também acredito. Diogo, obrigado. Poxa, eu tenho certeza que foi Poxa, que conteúdo fantástico, né? Eu aprendo muito. Eu falo que eu sou privilegiado de ser o primeiro a receber. Porque eu estou recebendo aqui, ó, sim, frente a frente. E quando eu comecei o podcast, eu não sabia da importância. Até então era aquela, poxa, será que faz sentido? Mas para mim, o aprendizado que eu tenho aqui, o conhecimento que eu ganho, né? Essa informação que você passa, que as pessoas passam quando vêm aqui, eu já falo, poxa vida, já valeu a pena. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Compartilhe com alguém que talvez você perceba que precisa. Eu acho que todos precisam. Eu acho que eu não conheço ninguém que talvez não precise crescer. Né? Você falou, nós estamos em um processo de crescimento. E eu acho que esse processo, ele nunca pode parar. Eu entendi para mim muito claro. Quando que eu vou parar de aprender e buscar crescimento? Nunca mais. Né? Então, que Deus te abençoe nesse projeto, nesse propósito, e vamos marcar uma nova data para continuar. Vamos sim, uma gratidão estar aqui com você, mais uma vez grato pela tua amizade, pelo teu suporte, tenho certeza que é só o começo e a gente ainda vai ver muitos frutos aí pela frente. Com certeza. Obrigado, Diogo. Prazer.